Olá, tudo bom? Aqui no canal Como Resolvo, nós trazemos informações relevantes, porque informação é um direito seu. Hoje, quero trazer um tema que é muito corriqueiro, inclusive vieram das perguntas das redes sociais. É a situação seguinte, quando você adquire um carro em leilão e você vai fazer a transferência e pegar toda a documentação do Detran, geralmente é exigido que você tenha um recolhimento do ICMS dessa transação denominada arrematação em leilão público. Isso é devido? Esse imposto você tem que recolher? O que fazer quando acontecer uma situação dessa maneira? Bom, a gente vai falar disso, fica com a gente até o final desse vídeo e você vai ter toda essa informação para que você consiga resolver sua vida de uma forma interessante, sem burocracias e sempre olhando o seu direito. Se inscreva aqui no canal, compartilhe, dê o like, faça isso também nas redes sociais, nos siga lá, que a gente sempre traz uma informação relevante para o nosso público, tá? Vamos entender primeiro o que se trata esse imposto, esse ICMS. Toda vez que você tem uma circulação de mercadoria, você tem a incidência do imposto chamado ICMS, é um imposto estadual. Agora, quando você adquire um veículo em leilão, veja que não está se tratando aqui de um ato de comércio, não é mercância, numa palavra mais utilizada no meio. Então, o ICMS ele é devido para quem? Uma pessoa que comercializa rotineiramente produtos e que incide o ICMS, ele trabalha isso como uma profissão, ele trabalha organizadamente numa empresa e vende essa mercadoria. Aqui tem ICMS. Mas no caso do leilão, ele não se trata de um ato de comércio, é o contrário. Ali você tem bens que foram ou objeto de busca e apreensão judicial, que a pessoa ficou inadimplente relacionado ao financiamento, ou aqueles veículos apreendidos pela segurança pública, que guardou lá no seu pátio, no seu estabelecimento público, onde ficou por mais de 60 dias e ele já não serve mais para outra situação, senão ir a leilão. Tá? Então, esses dois cenários fazem com que existam vários bens, como moto, carros, caminhões e máquinas agrícolas, inclusive, que estão lá apreendidas por uma ou outra razão. E quando vão a leilão, eles vão geralmente com preço muito abaixo do mercado, justamente porque não é um ato de comércio, ali não tem essas despesas que naturalmente tem numa organização, numa empresa que trabalha com a venda de carros e veículos e tudo mais. Bom, quando você adquire geralmente com preço abaixo do mercado e é para uso próprio, não deve incidir o ICMS, porque você não está realizando um ato de comércio, de mercância, mas sim adquirindo um bem para você. O veículo é para você, então por que você tem que pagar ICMS? Só que isso é o entendimento da legislação. Legal. Só que muitos fiscos estaduais têm um entendimento ao contrário, de que esse ato é uma circulação de mercadoria e que deve incidir o ICMS, basicamente porque o Estado tem que arrecadar. Agora, ele está violando um outro princípio constitucional. Toda lei que faz a inclusão do ICMS como um fator gerador e gerar o imposto, ele tem que ter uma base constitucional, uma base legal. Veja, quando você adquire ou você arremata esse bem em leilão, esse carro ele vem livre de ônus. O que é livre de ônus? Tudo o que aconteceu anterior, multas, ICMS, impostos, taxas que estavam ali, devem ser pagos pelo valor que você arrematou. Então, esse valor arrematado aqui, você pagou 20 mil reais num bem, esse valor vai ser utilizado para pagar todos esses tributos que estão pendentes aqui e o carro vem livre de ônus para você, não impedindo de jeito algum você de ter o licenciamento e ter a transferência, tá? Mas veja, por que você como consumidor final, ou seja, o bem é para você, que você não vai pagar o ICMS? Porque esse é o princípio da não cumulatividade. O que é não cumulatividade? É denominada bitributação. Bom, se você adquirir o veículo por 20 mil e esses 20 mil tem que remunerar já todas essas despesas, tributos que estavam pendentes com esse veículo, à medida que você efetuou a arrematação, esse valor vai ser para pagar essas despesas e também a questão do comissão do leiloeiro e também as taxas advindas desse procedimento. Logo, o veículo vem para você sem nenhum ônus e você vai registrar. Para que quando você é induzido a ter que pagar o ICMS,
você está sendo bitributado, porque já foi recolhido anteriormente. E aí você fere um princípio constitucional, no artigo 150 da Constituição Federal, você tem lá o princípio da não cumulatividade, isto é, não pode sobre o mesmo produto sofrer duas tributações. Então é a não cumulatividade. E isso é tão interessante porque se há a cobrança do ICMS, viola um direito seu, líquido e certo, e aí você pode ter um instrumento jurídico para você afastar a incidência e transferir e licenciar o seu veículo sem problema algum, tá? Então esse é bem interessante. Fazendo um resumo para você, adquiriu o veículo em leilão, ele é para uso próprio, ele deve vir livre de ônus, você não precisa pagar o ICMS, baseado na legislação, com base no princípio da não cumulatividade ou bitributação. Caso isso ocorra, um direito seu, líquido e certo, está sendo violado. E você tem hoje mecanismos judiciais para resolver essa situação. Alguns estados, é tão recorrente isso, que os tribunais já têm várias e várias jurisprudências. Mas mesmo assim as pessoas acabam pagando na ICMS em muitos e muitos casos sem saber dessa informação, tá? Então, se aconteceu com você, você deve buscar uma ajuda profissional de um advogado para entender o seu caso, ver se se enquadra ou não nessa hipótese, tá? Uma coisa interessante é que, se você já fez isso, você acabou recolhendo esse ICMS, existe uma alternativa de você restituir esse valor, se aconteceu nos últimos 5 anos, porque é o prazo máximo que você pode reaver um valor pago indevidamente. E aí você tem um procedimento judicial para reaver esses valores. Então, aconteceu com você? Dá uma olhada, fique atento, porque talvez você tenha que recolher o ICMS por uma outra razão, mas não porque você adquiriu o veículo para uso próprio. Essa é a grande diferença. Então, ICMS é sobre circulação de mercadoria em realização com habitualidade, num ato de comércio no dia a dia. Então, uma empresa que vende carros, por exemplo, ele paga sim o ICMS, porque ele está fazendo aquela comercialização desse veículo. Agora, num veículo arrematado em leilão, é o contrário, ali não há ato de mercância. Ali é um ato judicial, é uma operação do Estado para desfazer-se de um bem que está ali junto a um estabelecimento, a um local, a um pátio público, e que ele deve ser colocado em circulação. E aí o leilão é um mecanismo utilizado. E geralmente o preço está muito abaixo de mercado, justamente porque não há um ato de mercância. É justamente para pagar as despesas que ficaram ali antes e entregar para você o bem livre de ônus. Ou seja, ele é seu de direito, você pagou e agora você pode sim licenciar e registrar tranquilamente, certo? Então, aconteceu com você? Procure um profissional. Aqui no Como Resolvo a gente tem como sempre passar informações para você reaver o seu direito, tá bom? Fique conosco até o final, curta, compartilhe, siga nas redes sociais. Quer mais informações? Manda uma pergunta para a gente que a gente vai te responder.